Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Estamos há 21 dias neste devocional, eles escolheram Deus. O texto bíblico de hoje está em Gênesis, capítulo 42 e também 2 Coríntios 7, verso 9 e 10. Convido você a não deixar de ler Gênesis 42. Pega a sua Bíblia, sua caneta, seu bloquinho de anotações, vá lendo, anotando, meditando em tudo o que está escrito aí. Lerei com vocês 2 Coríntios 7, verso 9 e 10, que diz assim: Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque esta tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofresse nenhum dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vivendo na terra de Canaã, Jacó e sua família ficaram sem comida e estavam desesperados para comprar grãos. Mais uma vez o Egito era um lugar de refúgio para o povo de Deus. Abraão buscou refúgio no Egito quando houve fome na terra. Gênesis 12, 10. Isaac pensou de ir para o Egito durante a fome, mas Deus o instruiu a não fazer isso. Gênesis 26, do 1 ao 3. José encontrou refúgio no seu sofrimento no Egito, Gênesis 41, 51, quando vendido por seus irmãos, e Deus direcionando, permitindo, mesmo numa situação triste, lamentável, Deus já estava à frente. E depois, séculos mais tarde, o Egito seria um lugar de refúgio para Jesus e seus pais ao escaparem da ira de Herodes. Mateus 2, 13 e 16. Dá uma lida lá, que é bem interessante. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, ele imediatamente os reconheceu. O sonho de José se torna realidade diante de seus olhos quando seus irmãos se curvam a ele como o governador do país. José coloca seus irmãos em uma série de testes para determinar se eles estavam arrependidos dos crimes que haviam praticado contra ele. Eles precisavam reconhecer a sua culpa e a disciplina de Deus, provando que eles haviam se arrependido e mudado. Deus usou esse encontro para despertar suas consciências e levar seus corações diante dele. A declaração de culpa de Rúben no Egito e o seu voto a Jacó depois de retornar a Canaã representa o arrependimento dos irmãos. Não esqueçam, queridas, é importante ler o capítulo de Gênesis do dia de hoje. Ele mostrou uma mudança de coração e arrependimento do pecado cometido. As atitudes de Rúben representam como os corações dos irmãos haviam mudado e se voltado para as coisas de Deus. Ele estava disposto a fazer sacrifícios, mesmo que tolos, para redimir e restaurar a família de Jacó. Os filhos de Jacó se tornaram os pais da nação escolhida por Deus porque eles reconheceram sua culpa, se arrependeram e agiram de forma correta. Será que nós agimos de forma correta quando Deus revela o nosso pecado? Será que iremos escolher as coisas de Deus, arrependimento e humilhação? Ou iremos agir de forma orgulhosa, ficando na defensiva? Em sua carta para a igreja em Corinto, Paulo explicou como Deus às vezes usa a tristeza para nos trazer arrependimento. Esse arrependimento é o que nos faz reconhecer a nossa necessidade de um Salvador, colocar nossa fé em Cristo e receber vida eterna nele. Que possamos reconhecer a tristeza pelo pecado como algo que vem de Deus e que sejamos fiéis ao nos arrepender. Gente, toda vez que nós cometemos pecado, a tristeza ela bate, ela vem mesmo. E o que acontece? Isso aí é sinal de Deus te convidando a se voltar para Ele em oração, em confissão, em arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso, a pessoa chora, mas não larga aquela vida, não larga aquele procedimento, aquele pecado, aquela ação. Arrependimento não, a pessoa chora, fala para Deus, confessa e diz: eu não faço mais, me ajuda. E realmente, não volta à prática do pecado. Confessou e deixou. E o Senhor dá graça a estes que se humilham. Mas muitas pessoas choram, ficam tristes, mas continuam na prática, têm o remorso, não confessam
Porque a liberdade vem no confessar, no reconhecimento que peca e que precisa de um Salvador. A pessoa não faz isso porque ela não acredita que possa ser liberta, entende? Não acredita, por isso não confessa. Quando a pessoa confessa, porque ela crê que há formas, há um Salvador, há um libertador, há alguém que possa ajudar a vencer. Então, quando ela não confessa, ela continua na prática, está triste. E é uma tristeza que vai consumi-la, como nós lemos. Mas ela não se arrepende, não muda e continua. E por aí vai, pessoas que vão de abismo em abismo, tentando aliviar a tristeza, sabendo que não vai conseguir, mas não admite que precisa de um Salvador. E como é que ela tenta aliviar? Nas bebidas, nas drogas, na prostituição, na vida leviana, né? No gasto, gastando demais. Vamos reparar a nossa conduta hoje. A família de Jacó, os filhos de Jacó, tomaram uma postura, reconheceram o pecado e Deus os perdoou, como José os perdoou. E eles cresceram em abundância, numa terra estrangeira. Agora nós, por que não estamos crescendo? Por que não estamos recebendo de Deus mesmo em terra estranha? Será que falta em nós reconhecer algum pecado? Reconhecer que precisamos mudar o nosso hábito, nos arrepender de verdade? Não é só chorar e continuar no mesmo. Muita gente chora e diz, eu não consigo, e fica na mesma. Outras, com o mesmo erro, com a mesma fragilidade, com a mesma debilidade, ela chora e diz, eu não consigo, mas Deus, eu me rendo, me ajuda. E sai daquela vida. Queridas, vamos analisar nossas vidas? Que às vezes a gente está dentro da igreja, que a gente está servindo ao Senhor, mas tem áreas em nossa vida que a gente não consegue mudança. Por que será? Vamos escolher a Deus acima de tudo. Te convido a pensar. Hoje eu quero orar com você. Deus, nós somos limitadas. Somos pecadoras. Há tantos pecados em nós, Pai. Pecamos por pensar. Pecamos por não pensar. Pecamos por sentir. Pecamos por não sentir. Pecamos por agir. Pecamos por não agir. Oh, meu Deus, e digo isso porque na hora que deveria ser, não somos. Na hora que não deveríamos agir e fazer e pensar e sentir, nós fazemos, pensamos, sentimos. Oh, meu Deus, nos ajuda. Confessamos o nosso pecado, as nossas fraquezas, nos alinha, nos aponta, nos mostra, assim, Senhor, muito claro, para que venhamos nós confessarmos a Ti. Aonde é, qual é a área, onde está a nossa fragilidade, onde estamos dando legalidade para o inimigo, onde estamos repetindo, cometendo o mesmo pecado e vivendo a mesma vida. Mostra-nos, liberta-nos, precisamos de libertação, de Salvador, de Remidor. Nos mostra, Senhor, nos ajuda para que possamos viver uma vida plena em Ti. O Senhor disse que teríamos aflição, mas nós não podemos confundir a aflição daqueles que andam no caminho da justiça com o Senhor, peso do pecado, peso, Senhor, da condenação. Não podemos confundir as coisas. Nos mostra, Senhor, onde está o nosso erro. Nos alinha a Tua vontade. Nos mostra, Senhor, e nos ajuda a confessar a Ti, a nos arrepender e a mudar. Muda-nos, transforma-nos, renova-nos. É a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. E eu te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, minha querida. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Deus acima de tudo. Beijo.